Olá, o meu nome é Gilson Teixeira Mota, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Guariba, no estado de São Paulo. E eu estou honrado de ter sido convidado para compartilhar com vocês algo que eu acredito seja muito importante e que pode nos ajudar a compreender muitas coisas no caminhar com Deus, numa vida com Deus e principalmente também entendendo a importância da espiritualidade da ciência. Foi me dado esse tema para falar: a ciência e a espiritualidade andam junto? Essa é a pergunta que eu quero tentar, talvez se eu não conseguir respondê-la, mas pelo menos ajudar você a pensar sobre isso. É um prazer estar com você, é uma honra estar compartilhando esse momento com você, compartilhando esses ensinos com você, e eu espero poder edificar a sua vida. Para início, quero agradecer a Deus pela sua vida com uma oração bem breve. Diz assim: vamos lá, oremos. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de poder meditar na Tua Palavra. Muito obrigado pela oportunidade de poder, ó Deus, buscar os Teus ensinos e aprender, ó Pai querido, sobre questões tão importantes quanto a ciência e a espiritualidade. Fala ao nosso coração, Senhor, ensina-nos a viver, ó Deus, por meio dos Teus ensinos. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém e amém. Meus queridos, foi-me dado um texto para a nossa reflexão, e o texto da nossa reflexão está no Salmo 119, verso 66, que nos diz da seguinte maneira. Eu estou lendo aqui, vou ler em duas versões, e na Almeida século 21 diz assim: ensina-me a discernir e a entender, pois creio nos teus mandamentos. A versão revista e atualizada da Bíblia Sagrada, da João Ferreira de Almeida, diz assim: ensina-me bom juízo e ciência, pois creio nos teus mandamentos. Aqui, você vai ver aqui talvez um pouco de reflexo nas minhas lentes, perdão por isso, é porque eu tenho aqui na minha frente o tablet, né, o texto, para que eu possa compartilhar com você, ok? Eu quero começar refletindo nesse texto que diz: ensina-me a discernir e a entender, pois creio nos teus mandamentos. Enquanto eu estava meditando neste texto, enquanto eu estava meditando nesse tema, fazendo algumas pesquisas, ouvindo e lendo alguns artigos sobre, eu consegui abrir aqui algumas reportagens do Centro Universitário São Camilo, da Unisalesiano, Jornal da USP, PUC Rio Grande do Sul, Marista Brasil Centro-Sul, Estado de Minas, Jornal Estado de Minas, e também no Gazeta Zero Hora. Todos eles falando sobre a espiritualidade e a ciência, a espiritualidade e a religião, a ciência e a religião, a ciência e a Bíblia. Então, quando lendo esses artigos, eu encontrei algumas frases que me fizeram pensar e que me ajudaram a compreender um pouco sobre esse assunto que a gente vai compartilhar hoje. Por exemplo, um dos artigos trazia a seguinte afirmação: a ciência e a fé não são conceitos excludentes, mas complementares e interligados. Uma outra reportagem dizia: a ciência não é a única fonte de fatos e a religião vai além da moral e dos valores. Uma outra afirmação diz: a fé pode ter impactos positivos na saúde física, emocional e psicológica das pessoas. Ainda, a espiritualidade pode ter um papel essencial na saúde, mas é preciso distinguir entre espiritualidade saudável e não saudável. Ainda uma outra frase dizia o seguinte: a oração pode produzir um estado de calma, amor e pertença, o que tem uma correlação física positiva com a saúde. Enfim, cada uma dessas afirmações traz a importância da religiosidade, a importância da fé, a importância, a relevância da fé junto com a ciência. Então, nós não podemos excluir, como disse o primeiro artigo, e salvo engano, o primeiro artigo é exatamente do jornal da USP, que diz que a ciência e a fé não são conceitos excludentes, mas complementares e interligados. E ainda a segunda frase vem da mesma reportagem, que diz que a ciência não é a única fonte de dados e a religião vai além da moral e dos valores. É interessante pensarmos em tudo isso e pensarmos que a ciência não se limita
ou não está limitada, ela está sempre em constante mudança, está sempre em constante atualização, e a fé não se torna refém apenas de fatos morais, e assuntos religiosos, vai além disso. Então, eu quero convidar você, mais uma vez, a refletir sobre essas questões. Qual é o seu conceito? O que é que você pensa sobre isso? Como você enxerga religiosidade, espiritualidade, a fé, o cristianismo e a ciência? Você consegue fazer uma relação, interligar esses dois assuntos? Você consegue perceber a importância desses dois assuntos? Ou como eles podem se interligar? Como eles podem compactuar e não se excluírem? Você já parou para pensar nisso? É muito interessante pensarmos que é possível termos uma fé autêntica, verdadeira, e ainda assim trabalharmos piedosamente ou firmemente com a ciência. Uma coisa não exclui a outra, uma coisa não atrapalha a outra. Marcelo Gleiser, dentre todos os artigos que eu li, ele escreveu no site fronteiras.com em janeiro de 2019 o seguinte: a diferença entre ciência e fé é a seguinte: a ciência, a gente tem que ver para crer. Você observa a natureza, você observa o mundo, obtém dados sobre como o mundo funciona, analisa esses dados e entende. Pela fé, você crê para ver. A crença vem antes da visão. Você acredita naquilo, nem precisa ver nada. Acredita naquilo e esse, essencialmente, é o cerne da fé, que é uma outra maneira de se relacionar com a realidade, muito diferente da ciência. Infelizmente, hoje em dia, parece que essa questão está novamente a mil com a chamada guerra entre ciência e religião. Na verdade, essa é uma guerra fabricada, porque, por exemplo, se você pergunta aos cientistas, mais ou menos 40% deles, ao menos nos Estados Unidos, não sei se existe essa estatística no Brasil, talvez seja até maior do que aqui, acreditam em alguma forma de divindade ou de Deus. Eles vão para os seus laboratórios, fazem suas pesquisas sem que haja qualquer conflito entre a sua fé e a sua ciência. Ao contrário, dizem que a pesquisa os ajuda a apreciar essa divindade, ou seja, que a pesquisa os aproxima da beleza da natureza, que interpretam como sendo obra de Deus. Entenderam? A fé e a ciência não se excluem. A fé e a ciência não se separam. E Marcelo Gleiser, ele é muito firme em apontar para essa questão. Acredito que no Brasil não é diferente dos Estados Unidos. Existem muitos cientistas que creem piamente na conexão entre fé e ciência. E é possível, por meio da ciência, muito mais do que compreender como todas as coisas funcionam, mas enxergar Deus em toda a sua obra, em toda a sua criação. Então pense comigo. Eu quero refletir com você nesse ponto. E eu, sendo um homem religioso, sendo um pastor batista, eu entendo, que, de fato, há um Criador por trás de todas as coisas. Eu creio que existe um Deus que é onisciente, ou seja, detentor de todo conhecimento e sabedoria. E, certamente, isso não nega a minha compreensão da ciência. E ele, esse Deus, que é onisciente, detentor de todo conhecimento, ele não nega conhecimento àqueles que buscam. Então, eu quero fazer a seguinte afirmação para trabalhar com você. A ciência é uma dádiva divina, pois todo conhecimento, ciência e sabedoria vem de Deus. De novo, a ciência é uma dádiva divina, pois todo conhecimento, ciência e sabedoria vem de Deus. Como é que eu posso chegar nessa conclusão? Por exemplo, se Deus não rejeita, se Deus não deixa de dar-nos o conhecimento que nós necessitamos, a pergunta é: onde é que a gente percebe isso? Onde é que nós vemos isso nas Escrituras? Tiago, capítulo 1, versos 5 e 6 diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Bom, aqui vem a palavra sabedoria, não conhecimento, não ciência, não entendimento. Então eu fui pesquisar essas três expressões: conhecimento, sabedoria e entendimento. E eu pesquisei na Bíblia quantas vezes elas ocorrem nas Escrituras Sagradas. E eu encontrei aqui que a palavra conhecimento aparece 155 vezes na Bíblia, principalmente na versão Almeida corrigida, aliás, Almeida século 21.
E dessas 155 vezes, 39 vezes aparece no livro de Provérbios. Depois, o segundo maior livro, onde essa palavra vai aparecer, são nos escritos de Paulo, em todos os seus escritos. Não um livro específico, mas em todos os seus escritos. A segunda palavra com maior incidência é a palavra sabedoria. Ela aparece 224 vezes. Perdão, essa é a palavra que mais aparece. 224 vezes ela aparece nas Escrituras, sendo 51 vezes em Provérbios. Depois, Paulo a cita mais vezes, outras vezes. O maior, depois de Provérbios, quem mais cita essa palavra é Paulo. A terceira palavra é entendimento. E ela aparece 139 vezes, 49 vezes só no livro de Provérbios. E depois quem mais cita essa palavra é Paulo. Olha só, essas palavras aparecem nos escritos de Salomão em número maior de vezes, e depois Paulo a cita em segundo lugar. Esses dois homens foram os homens reconhecidamente mais sábios, mais entendidos, mais compreendidos. E tanto Salomão, que escreveu tantos livros poéticos, principalmente dentro dos que nós chamamos dentro da Bíblia como livros de sabedoria, ele escreve Provérbios. E ele começa o livro de Provérbios afirmando a importância de buscar o conhecimento. Salomão escreveu no início de Provérbios, Provérbios capítulo 1, versos de 1 a 7, o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras que dão entendimento, para instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para dar prudência aos simples, conhecimento e bom senso aos jovens, que as ouçam também o sábio, para que aumente seu conhecimento, e o que entende, para que adquira habilidade, para compreender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Salomão foi o homem que mais entendeu a importância do conhecimento. A busca pelo conhecimento, sabedoria e entendimento era um dos grandes objetivos de Salomão. Quando ele recebeu a tarefa de ser rei em Israel, ele orou pedindo a Deus por sabedoria e discernimento. Lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 4 e 9, nós lemos assim: O rei foi oferecer, no caso Salomão, foi oferecer sacrifício em Gibeão, porque aquele era o principal dos altares. Salomão ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. Ali o Senhor apareceu a Salomão de noite, em sonho, e disse-lhe: Pede o que quiseres, e eu te darei. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou diante de ti com fidelidade, justiça e retidão de coração. E tu conservaste essa grande bondade, e lhes deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, ó Senhor meu Deus, tu estabeleceste teu servo como rei em lugar de Davi, meu pai. Mas eu sou muito novo e não sei comandar o povo na guerra. Teu servo está no meio do teu povo escolhido, povo grande que nem se pode contar, nem numerar, de tão grande que é. Dá a teu servo entendimento para julgar o teu povo, para discernir com sabedoria entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este teu povo tão numeroso? Veja, Salomão se importava tanto que muito mais do que pedir riquezas, ele pediu sabedoria, discernimento, conhecimento. Ou seja, entendermos que as Escrituras nos orientam, ou entendermos que os servos de Deus, no passado, mais se preocupavam, ou se preocupavam em adquirir conhecimento, nos coloca numa posição de entendermos também que Deus não se opõe, as Escrituras não se opõem ao adquirir conhecimento. Pelo contrário, ela incentiva. Paulo relata sobre Deus e ele canta uma canção lá em Romanos capítulo 11, verso 33 a 36, falando sobre quem é Deus. E ele diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja glória eternamente. Amém. Então Paulo está dizendo, assim como Salomão, que o Senhor é detentor de todo conhecimento
de toda sabedoria. E se nós precisamos de algo, certamente podemos pedir a Deus, como Tiago nos disse, no capítulo 1. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então, o conhecimento, a ciência, o entendimento das coisas, não se opõe à fé. Paulo era um homem estudado e que buscava compreender cada vez mais. Em um dos seus escritos, no último dos seus escritos, por assim dizer, na segunda carta de Paulo, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, ele pede para que Timóteo trouxesse os seus livros e a sua capa, porque o inverno estava se aproximando. Paulo tinha prazer em estudar. Paulo tinha prazer em pesquisar, em aprender mais, principalmente sobre Deus. Mas ele tinha prazer em adquirir conhecimento. A ciência e a espiritualidade, elas andam juntas. O conhecimento e a espiritualidade, eles andam juntos. Não tem como separar isso. Davi, escrevendo sobre como Deus é sábio e como Deus detém todo o poder e toda a sabedoria, ele escreve no Salmo 139, no verso 17. É o salmo que a gente fala anuncia, melhor dizendo, né? O salmo que anuncia a grandiosidade de Deus na sua onisciência, na sua sabedoria. É o salmo que fala sobre o atributo da onisciência de Deus. E lá no Salmo 139, verso 17, está escrito assim: ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Ou seja, o conhecimento de Deus é vasto, o conhecimento de Deus é gigantesco. E Davi está louvando a Deus por isso. Então, meus irmãos, meus queridos, meus amigos, eu digo tudo isso para que se entenda que a busca pelo conhecimento, através da experiência e da compreensão de como funciona a natureza, de como a natureza como a natureza funciona, revela muito mais sobre Deus do que nós podemos imaginar. É dele que vem todo o conhecimento. Ele detém todo o saber. Então, quanto mais conhecimento nós adquirimos, mais nós aprendemos sobre Deus. Quanto mais nós pesquisamos, quanto mais nós investimos na ciência, se o nosso coração estiver aberto a isso, mais aprenderemos sobre como Deus é, quem Deus é, e veremos tudo isso, né? Mais sobre Deus. Por que eu afirmo isso? No Salmo 19, versos de 1 a 3, Davi diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz. Ou seja, a natureza revela Deus, fala sobre Deus, anuncia sobre Deus. Toda a criação aponta para Deus e o revela, bem como revela também o seu caráter, o seu amor, o seu cuidado, para com toda a criação e para com aqueles que ele ama. Deixa eu citar um doutor, Keith Mathison. Eu não sei se pronunciei o nome dele certo, mas o doutor Keith Mathison afirma em seu estudo: a Bíblia e a ciência são compatíveis. Ele diz assim no final do seu estudo: não há nada a temer em relação à ciência, entendida como o estudo das obras criadas por Deus. As obras das mãos de Deus são maravilhosas e podemos nos alegrar e louvar ao seu Criador toda vez que algo verdadeiro sobre essas obras é descoberto, independentemente de quem fez a descoberta. O problema não é a ciência em si, mas as falsas filosofias e ideologias que tentam desacreditar um ou outro. Então, meus queridos, pensem, o problema não é a ciência. A ciência ajuda-nos a compreender mais sobre Deus. O problema não é a religião. A religião ajuda-nos a entender a ciência e ver como a ciência aponta para Deus. O problema é quando, em um lado ou em outro, existem filosofias e ideologias que querem desmerecer o outro. Ou seja, uma filosofia religiosa que tenta desmerecer a ciência, uma filosofia científica que tenta desmerecer a religião. Então, é plenamente possível ciência e espiritualidade caminharem juntas. É fato que não podemos basear as nossas experiências pessoais em nossas experiências pessoais e usá-las como comprovação de coisa alguma, mas não excluímos o fato de que a fé é uma poderosa ferramenta diante das dificuldades, das provas, das necessidades. E nos ajudam a compreender mais sobre todas as coisas e como Deus age. Quando falamos de fé, nós não falamos da fé em si mesma. Quando eu falo de fé, eu não estou falando creia, apenas creia, mas é creia e creia em alguém. Pois quando se tem fé
tem-se fé em alguém ou em alguma coisa. Quando se crê-se em algo ou alguém. Então eu quero propor a você uma fé centrada na pessoa e obra de Jesus Cristo. Eu posso crer que a ciência nos levará a passos muito maiores. E eu creio. Eu creio que o avanço científico está nos levando a lugares cada vez mais altos. Eu creio que o avanço científico tem nos feito conhecer muitas coisas, aprender muitas coisas, principalmente sobre Deus. Nos ajuda muito, é verdade. A ciência nos ajuda a entender muito sobre Deus, sobre as coisas concernentes a Deus. Mas a fé também nos ajuda. A fé nos ajuda a mantermos os nossos passos centrados, o nosso caminhar objetivo, e de forma que o Senhor também se agrade de nós. É plenamente possível que oremos por auxílio divino, por meio de Cristo Jesus, quando buscamos tratamento médico. Não é um erro. Uma coisa não exclui a outra. Eu posso tomar o meu remédio, mas ainda assim orar pedindo ao Senhor pela restauração. Tiago vai dizer isso. Aquele que está enfermo, unja a cabeça com óleo e ore. Ou seja, a unção com óleo ou com azeite era o ato medicinal e a oração o ato de fé. Uma coisa não exclui a outra. Devem andar juntas, precisam andar juntas. Havia em todo Israel diversas formas de exercer medicina nos tempos antigos. E ainda assim, requeria-se ou ensinava-se a oração. Uma coisa não exclui a outra. É sem dúvida nenhuma um privilégio quando se reconhece a mão de Deus agindo por meio de médicos, enfermeiros, cientistas, engenheiros, policiais, socorristas, professores, etc, etc, etc. É a mão de Deus agindo no cuidado de toda a sua criação. Se estes profissionais, se estes homens e mulheres se tornarem e forem instrumentos afiados pelo estudo, pela dedicação, devidamente preparados para o exercício de suas obras ou de suas funções, não significa que Deus também não os usará, pelo contrário. Ferramentas afiadas, instrumentos nas mãos de Deus, sob o cuidado dele, para abençoar outras vidas. É isso que nós precisamos entender que nós somos. Todo o conhecimento que adquirimos, toda a ciência que adquirimos, toda a vida e todo o preparo é para que sejamos instrumentos afiados nas mãos de um Deus que pode nos usar para abençoar outros. Eu entendo assim, e eu creio nisso, e eu oro para que dia após dia sejamos de fato assim. Portanto, eu quero concluir o meu pensamento nesse instante com uma experiência pessoal, que óbvio não faz regra, não faz teologia, não determina nada, é apenas uma observação de minha parte. Quando os meus filhos, eu sou pai de 2 filhos, a minha filha hoje vai estar completando 22 anos, e o meu filho tem 20 anos. Quando os meus filhos estavam transitando nas séries do ensino fundamental, eu estive na escola deles em uma reunião de professores. E quando foi apresentada a grade curricular para aquele ano, logo no início do ano, especialmente na área de ciências naturais, biológicas e humanas, foi grandemente enfatizado o estudo e o aprofundamento na teoria evolucionista, como base para a compreensão de todas as ciências. Eu questionei então, naquele dia, quanto tempo seria dedicado a entender outras teorias, mas como eu sou criacionista, eu perguntei quanto tempo seria dedicado ao estudo do criacionismo também, essencialmente e principalmente do criacionismo, além da teoria evolucionista, a teoria criacionista. Ao que me foi respondido que não se podia ensinar religião nas escolas, principalmente nas escolas públicas. Eu afirmei que o criacionismo não é religião e apresentei-lhe algumas vertentes criacionistas, conclusões científicas criacionistas, cientistas do passado e do presente que defendem o criacionismo como uma teoria, como qualquer outra, e que deveria ser considerada e estudada. Pensem comigo. Os professores olharam um para o outro com cara de espanto, com ar de espanto, e com certa falta de compreensão sobre o assunto, certa ignorância sobre esse assunto. Muitas vezes nós ouvimos apenas um lado e não ouvimos o outro lado. Nós desejamos muitas vezes, ou nós estamos sendo
conduzidos por um caminho único. E há muito mais para se ver, há muito mais para se aprender, há muito mais para se observar. E nós podemos aprender muito mais em muitas outras áreas. Então, quando nós pensamos em ciência, nós não pensamos em apenas uma única teoria, ou um único ponto, ou uma única regra, uma única forma de fazer as coisas. Mas nós pensamos em ciência como uma forma de pensar nas múltiplas formas de fazer ciência, nas múltiplas formas de raciocinar ou de compreender todas as coisas, o funcionamento de todas as coisas, a ação de todas as coisas. Como é que tudo isso funciona? De repente, existem várias teorias que podem e devem ser consideradas. Mas eu quero dizer para você o seguinte: em momento nenhum, ciência e religião se opõem. Em momento nenhum, ciência e religião são excludentes uma da outra. Em momento nenhum, a Bíblia se opõe à ciência, ou a ciência, de fato, sincera, bem feita, se opõe às Escrituras, ou à fé. A ciência não exclui a espiritualidade. A prática da religiosidade, a fé na pessoa e obra de Jesus Cristo, a crença nos ensinos bíblicos, toda a filosofia ou ideologia que propõe a escolha de uma em detrimento da outra é tendenciosa, é maldosa. Há conciliação entre as duas, entre ambas, ciência e espiritualidade, ciência e religião. O que é preciso ter é humildade para perceber, ponderar, aceitar os pensamentos que as conciliam, tentar entender um ao outro. Eu quero agradecer pelo privilégio de compartilhar isso com você. Eu quero voltar à minha afirmação inicial. Quero repetir para você: a ciência é uma dádiva divina, pois todo conhecimento, ciência e sabedoria vem de Deus. Não há nada que nós não tenhamos em nossas mãos que não tenha sido um presente de Deus para nós. O Senhor é detentor de todo conhecimento. E se cremos nele e pedimos a Ele por sabedoria, por conhecimento, certamente aprenderemos muito e descobriremos muito mais. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Vamos agir um pouquinho nesse sentido. Vamos trabalhar um pouquinho nesse sentido. Vamos compreender melhor esse assunto que pode nos ajudar a elucidar tantas outras coisas. Que possamos ter a sabedoria de reconhecer e de buscar discernimento e entendimento através do Senhor também, conciliando fé e ciência, religião e ciência, espiritualidade e ciência. Lembre-se, você pode, enquanto pesquisa, orar ao Senhor. Enquanto busca conhecimento, pedir a Deus discernimento. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza a seguirmos de modo que Ele seja engrandecido em tudo. É para Ele, é dele que viemos. Todo conhecimento vem dele, toda sabedoria vem dele. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e muito obrigado pelo privilégio de participar e de compartilhar essas palavras com você. Um grande abraço. Quem sabe, até a próxima.